Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu estive a ouvir o Sr. Ministro e fiquei um bocado admirado com a sua argumentação relativamente à evolução dos preços dos combustíveis, porque efetivamente, à sombra do preço baixo internacional do petróleo, o Governo fez um aumento enorme do ISP. Eu diria mesmo que neste momento o Governo está a fazer um verdadeiro espoliamento fiscal dos portugueses. Porque, efetivamente, os portugueses conseguem ver a evolução dos preços dos combustíveis desde fevereiro. Os portugueses, as famílias, as empresas sabem perfeitamente o aumento. E certamente que se não houvesse esse aumento enorme fiscal, estas linhas seriam bem mais suaves. E, portanto, Sr. Ministro, temos que dizer claramente que desde fevereiro até agora, os portugueses, as famílias, as empresas estão a pagar mais pelos combustíveis porque houve uma opção política do Governo de fazer um aumento dos impostos indiretos, nomeadamente ao ISP, aproveitando a baixa do preço do petróleo, e que isso não é neutral para a economia. Porque outra teoria que este Governo tenta formular é que o aumento dos impostos indiretos não tem qualquer efeito ao nível da atividade económica. E nós sabemos que isso não é verdade, mas os impostos indiretos são impostos ainda mais injustos que os impostos diretos, porque afetam todas as classes de rendimento de forma igual. Queria-lhe também fazer uma pergunta relativamente a essa medida arbitrária que está a pensar, que o Governo anunciou, relativamente aos apoios que vai conceder aos transportes de mercadorias acima das 35 toneladas. Efetivamente, o Governo anuncia uma medida, primeiro, para experimental só 4 zonas do país. Sr. Ministro, por exemplo, Valença, no norte, tem uma grande circulação de mercadorias, tem empresas de transporte significativas, importantes, sediadas tanto no Porto como, como em Viana do Castelo, que fazem as suas exportações através da fronteira de Valença e não vão ser beneficiados com essa eventual redução que vão fazer ao nível do ISP nessas 4 regiões. Eu penso que isto é uma medida que é arbitrária, porque é que são estas 4 e não poderiam ser 5 ou 6, não resolve o problema porque e os concelhos vizinhos a esses concelhos, também os problemas que hoje existem de as bombas de gasolina que estão junto à fronteira, têm dificuldades porque têm a competição com a Espanha. E as bombas de gasolina ao lado, nos concelhos, ao lado desses concelhos, não irá haver exatamente o mesmo problema? Eu acho que isto motiva, sobretudo, uma grande injustiça, uma grande diferença de tratamento fiscal entre regiões e entre operadores económicos. Entre regiões, porque não é aceitável dentro do território nacional, haver regiões em que possam beneficiar de um imposto inferior ao outro, nomeadamente ao nível do ISP, e ao nível de operadores económicos ainda mais. Porque é que um operador económico que faz a exportação de mercadorias, tem um caminhão de 35 toneladas, vai poder usufruir de um ISP mais baixo, e outro que tenha 2 ou 3 caminhões mais pequenos, porque a sua atividade económica assim o determina e assim o aconselha, nem que seja por maior flexibilidade, não vai poder usufruir dessa diminuição de impostos. Portanto, eu penso que isto é uma enorme atrapalhada por parte deste Governo. Eu gostaria que o Sr. Ministro comentasse as afirmações do Presidente do Automóvel Clube de Portugal, que diz que, eventualmente, isto pode configurar ajudas estatais aos operadores económicos de transporte de mercadorias acima de 35 toneladas, porque, Sr. Ministro, eu penso que o Governo tem que ser justo para com todos os operadores e para com todas as regiões.
E este tratamento diferenciado entre regiões e entre operadores económicos não é aceitável. Não é minimamente aceitável. Eu diria mais que isto é uma medida casuística implementada para o Governo para tentar mitigar ou fazer desaparecer alguma contestação por parte dos transportadores de mercadorias. Ou seja, é o Governo com medo dos transportadores dessas mercadorias internacionais. Porque só assim é que justifica-se a implementação de uma medida tão gravosa e tão discricionária entre regiões e entre operadores económicos, que é a diminuição do ISP só para alguns e só para algumas regiões. Isto não é aceitável. Não é aceitável isso, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. E, portanto, eu gostaria de que me comentasse esta questão relativamente o que é que o Governo vai fazer quando o preço do petróleo se continuar a crescer, que esperemos que não continue, mas continuar a crescer rapidamente, iremos ter o gasóleo e a gasolina a níveis enormes em termos de venda ao público e aos operadores económicos, com toda a consequência que isso tem, e isso não vai ser consequência só do aumento do preço do petróleo, vai ser aumento da tributação indireta feita por este Governo, nomeadamente ao nível do ISP. Segunda questão, ou segundo conjunto de questões, é ao nível deste tratamento diferenciado. Se acha justo haver este tratamento diferenciado entre operadores. Se não acha que pode haver ali alguma concorrência desleal, ou desleal não, alguma concorrência diferenciada entre operadores que tenham caminhões com mais tonelagem ou menos tonelagem. Eu, por exemplo, ali na zona norte de Portugal, existem operadores que fazem grandes exportações para a Galiza. Como sabe, a Galiza tem um dos maiores clientes portugueses a nível do têxtil e a exportação não é feita obrigatoriamente por caminhões acima das 35 toneladas. E esses operadores hoje estão a pagar mais, estão a ter custos de distribuição mais elevados, ou seja, as nossas empresas hoje são menos competitivas, as nossas famílias hoje estão a pagar mais impostos e chegam ao final do mês, pagam mais pelo combustível que consomem durante o mês. E os portugueses sabem, porque está aqui a evolução do preço da gasolina e do gasóleo. Portanto, Sr. Ministro, eram estas questões que eu gostaria que me respondesse, porque acho que os portugueses necessitam dessas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.